turma do curso técnico da Escola Técnica Sandra Silva. Tudo bem, pessoal? Estou aqui fazendo é, esta videoaula com o mesmo assunto, né, da aula passada, na qual nós tratamos lá na live. Quem participou, quem já viu, quem já reviu, desculpa. E, enfim, eu estou repetindo aqui para colocar justamente lá na plataforma, para que fique mais claro para vocês, tá? Eu não Porque o vídeo, na realidade, a live, ela ficou um pouco, deu várias oscilações na internet, né? Travou um pouco e a gente então acredita que poderia ter tido algum problema para alguns aí. Bom, então sendo assim, eu vou fazer essa regravação e depois vou dar continuidade, né, na nossa apostila com mais duas videoaulas pela frente, tá ok? Então vamos lá. Então assim nós estudamos lá as conversões de medidas, né, entre os sistemas e a solução de exercícios, de alguns exercícios aí da apostila. Pois muito bem. Relembrei para vocês aqui, tá? Aquela escala, né, do sistema métrico decimal, onde a partir do metro para a direita nós temos os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro, e para a esquerda nós temos decâmetro, hectômetro e quilômetro, que são os múltiplos, ok? Então temos os múltiplos e os submúltiplos, tá? Decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm, decâmetro, DAM, hectômetro, HM, quilômetro, KM. Pois muito bem. Então, passei para vocês, né, como converter, né, de uma unidade de medida que você se encontra para outra. Ou seja, se você sair, né, de uma para outra, sendo que for para a direita, você vai apenas multiplicar a quantidade de casas decimais que você vai andar para a direita. E se você for converter qualquer uma dessas aqui e for para a esquerda, você vai apenas dividir, né, pelo número de casas decimais que você for para a esquerda. Por exemplo, né, centímetro para milímetro, no caso aí, ó, 40 centímetros em milímetro, tá legal? Então, quantas casas nós andamos para milímetro? Aí você conta aqui, ó, centímetro para milímetro, uma casa. Então, nada mais é do que 40 centímetros, né, em milímetros, tá? Ou seja, 40 vezes 10. Por que multiplicou? Porque nós estamos andando para a direita. Para a direita, multiplica. Muito bem. Conclusão: 40 centímetros correspondem exatamente a 400 milímetros. Agora nós vamos transformar centímetro em decímetro. Bom, eu andei uma casa para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, então eu faço a divisão. Então eu quero converter 40 centímetros, quero converter em decímetro. Eu andei uma casa para a esquerda. Se eu fui para a esquerda, então eu divido. Uma casa, então, é 40 centímetros em decímetro. São nada mais, nada menos de que 40 dividido por 10, ou seja, uma casa. 40 centímetros correspondem exatamente a 4 decímetros. Outro exemplo que nós vimos é transformando o decímetro para quilômetro. Então andamos quantas casas? Uma, duas, três, quatro casas, certo? Então, no exemplo aí, 98 decímetros para converter em quilômetro. Ou seja, quatro casas decimais para a esquerda, né? Uma, duas, três, quatro. Então, nada mais é do que 98 decímetros em quilômetro. São 98 dividido por uma, duas, três, quatro casas. Lembrando que você sempre coloca o 1, né? Número 1 e a quantidade de casas em zero. Então, uma, duas, três, quatro casas são 10.098 dividido por 10.000, 0,098 km. Muito bem. Um outro exemplo foi hectômetro para milímetro. Estamos indo para a direita. Quando você converte indo para a direita, aproveitando aqui a escala, né, esta régua aqui como exemplo, nós vamos multiplicar. O exemplo é 37, 0,37 hectômetro para converter em milímetro. Andamos quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco casas decimais para a direita. Para a direita você multiplica. Então 0,37 hectômetro em milímetro são 0,37, né? Aí quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco casas, ou seja, 0,37 vezes 100 mil, 37 mil milímetros. Ok, pessoal? E para deixar claro, né, nós sabemos que o centímetro ficou padronizado, tá, através do sistema inglês, né, que foi onde a polegada
onde os ingleses, né, adotaram principalmente essa parte do corpo humano, né, cerca de 4.000 anos atrás, como o polegar, né, uma unidade de medida do sistema inglês, que é a polegada, que ficou padronizada no sistema métrico decimal em 2,54 centímetros. Porém, nós devemos, né, se ater a esta unidade de medida, né, esta grandeza 2,54, ou seja, em milímetro, que corresponde a 25 milímetros e 4 décimos, ou 25 milímetros, 4 milímetros. Perfeito, pessoal? Então está claro que o polegar, que é uma polegada, que em centímetro é 2,54 centímetros, porém adotados aqui por nós, né, em oficinas na área tecnológica, vamos utilizar o 25,4 milímetros. Perfeito? Muito bem. Bom, uma outra observação com relação a essas conversões aqui, pegando esta escala aqui para a direita, né, multiplica, para a esquerda divide, você pode simplesmente também só andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Pois muito bem, aí eu fiz uma comparação para vocês entre os sistemas, onde a polegada divide-se em 16, 32 e 64 partes. Pois bem, eu peguei a de 16 partes, mas não coloquei todas as 16 aqui, coloquei apenas umas principais, ou seja, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 da polegada, 5/8, 3/4, 7/8. Bom, daí eu fiz uma outra escala, que é do sistema em inglês milesimal, que é a polegada milesimal. Lá na regra graduada eu expliquei para vocês a divisão da polegada milesimal, ou seja, 1 dividido por 40 é igual a 25 milésimos, ou seja, 0,025. Então, até chegar neste valor aqui de 125 milésimos, nós temos aqui de 25 e 25 até chegar aqui. Aí vem 25, 50, 75, aí vem um traço maior, que é 1 de 100, e mais um traço, 125. Legal? Então, escala de polegada milesimal, dividida em 40 divisões, onde a menor divisão equivale a 0,025 milésimo. Pois muito bem, a única correspondência aqui com relação à polegada fracionária é que esta medida de 1/8 da polegada corresponde exatamente a 125 milésimos na escala da polegada milesimal. E assim sucessivamente, 1/4, 250 milésimos, 3/8, 375 milésimos, 1/2 da polegada, 500 milésimos, 5/8 da polegada, 625 milésimos, 3/4 da polegada, 750 milésimos, 7/8 da polegada, 875 milésimos. Bom, aí fiz uma outra escala, né, onde prolonguei essa mesma escala linear, esse espaço linear, em 25,4 milímetros, que corresponde a tanto 1000 milésimos como a uma polegada, tá? Milésimo, escala polegada milesimal, uma polegada, escala de polegada fracionária. Bom, sabemos que, se tratando de polegada, a escala é do sistema inglês. Agora nós vamos falar do milímetro, ou seja, sistema métrico. Mas fazendo a correspondência de 1/8, 125 milésimos, para esse valor aqui, mesmo espaço linear, no milímetro corresponde a 3 milímetros, 175 milésimos. 3 milímetros, 175 milésimos, tá bom, pessoal? 1/8 é igual a 125 milésimos, que é igual a 3,175 milésimos do milímetro. 1/4, 6,35 milímetros. 3/8, 9,525 milímetros. 1/2 da polegada, 12,7. 5/8, 15,875. 3/4, 19,05 centésimo. 7/8, 22,225 milésimos do milímetro. Então vamos lá. 1/8 da polegada é igual a 125 milésimos da polegada, que é igual a 3,175 milésimos do milímetro. 1/4 da polegada é igual a 250 milésimos, que é igual a 6,35 centésimos do milímetro. 3/8 da polegada é igual a 375 milésimos da polegada, que é igual a 9,525 milésimos do milímetro. 1/2 da polegada, 500 milésimos, 12 milímetros e 7 décimos. Observe o número de divisões, né, o número de casas decimais após a vírgula, tá bom? Lembra lá das polegadas com potência, das frações com potência de 10? 1 sobre 10 é décimo, sobre 100 centésimos, sobre 1000 milésimo, sobre 10.000 décimo de milésimo.
Muito bem. Então, no 5/8 nós temos 625 milésimo, 15 milímetros e 875 milésimos do milímetro. 3/4 da polegada, 750 milésimos da polegada, 19 milímetros e 5 centésimos. 7/8 da polegada, 875 milésimos da polegada, 22 milímetros, 225 milésimos do milímetro. Ok? Então, a única razão de eu demonstrar de novo essa escala para vocês é que nas conversões de medidas nós podemos transformar tanto a fração em milésimo como também em milímetro. Podemos transformar também o milésimo em fração, como também em milímetro. E o milímetro transformar em milésimo, assim como também em fração. Para isso, vamos utilizar quem? As conversões de medidas. Tá? Lembrando, pessoal, não esqueçam que uma polegada ficou padronizada em 25,4 milímetros. Vocês não podem esquecer, né, que foi o padrão utilizado do polegada, as medidas corporais do ser humano, utilizado muito pelos egípcios, né? Mas cerca de 4.000 anos atrás essas medidas ficaram padronizadas, onde a polegada é do sistema inglês, que ficou 2,54 centímetros, porém para nós, né, em oficinas vamos tratar do milímetro, ou seja, esse polegar é igual a 25,4 milímetros, que é uma polegada. Bom, então as conversões de medidas surgiram através, né, dessas passagens aqui de fração para milésimo, milésimo para milímetro e vice-versa. Aí eu passei para vocês, numa última aula aí retrasada, as conversões de medidas, 6 casos de conversões. Porém, a minha ideia aqui é fazer a revisão do exercício, né? Revisão da matéria em cima de alguns exercícios. Por exemplo, na página 20, nós tratamos assim: faça as conversões abaixo, como se pede, e marque respectivamente a opção correta. Então, converta para milímetro as medidas 1/16 da polegada e 125 milésimo. Então, para converter medidas de polegadas, né? Para converter medidas em polegadas, seja fração, seja milésimo, para milímetro, basta multiplicar por 25,4. Então, assim temos 1/16 da polegada, nada mais é de que 1, né, vezes 25,4, que é a regra, e mantém a base 16. Vamos multiplicar em cima 25,4. Vamos manter a base 16. Depois faz a divisão, 25,4 dividido por 16. 1 milímetro, 587 milésimo. Agora, 125 milésimo. Antes, deixa eu observar para vocês que se vocês pegarem a divisão e dividir, é só pegar o resultado da divisão e também multiplicar por 25,4, que o resultado obtido será o mesmo da mesma equação realizada aqui em cima. Então, fica a critério de vocês fazer a multiplicação com a fração e dividir, né, ou simplesmente dividir a fração e o resultado multiplicar por 25,4. Agora temos 125 milésimo. Nada mais é do que pegar a medida, multiplicar pela regra da conversão para milímetro, que é 25,4, 3 milímetros, 175 milésimo. Então a resposta aí é A, né? 1,587 milímetros e 3,175 milímetros. Na página 20, ainda, né, o exercício 1B, converta para a polegada milesimal as medidas 7/8 e 6,35 milímetros. Então, para converter medidas em polegadas fracionárias, tá? Desculpa aqui, né? Para converter medidas de polegadas fracionárias em polegadas milesimais, basta dividir a fração. Então, se eu quero converter fração em milésimo, basta dividir numerador por denominador. E se eu quero converter milímetros em polegadas milesimais, basta dividir por 25,4. Então, fração divide o numerador pelo denominador. Milímetro divide por 25,4. Então, assim temos aqui, ó, 7/8 da polegada. São 7 dividido por 8, igual a 875 milésimos. Agora eu tenho 6,35 milímetros. Nada mais é do que 6,35 dividido por 25,4, 250 milésimos da polegada. Observem que quando vocês usarem a calculadora, o resultado que vai aparecer na calculadora será 0,25.
Para efeito de leitura técnica, é obrigado você acrescentar o zero, porque as medidas em polegadas milesimais são no mínimo 3 casas decimais. Então, 250 milésimos da polegada. Fração, divide. Milímetro, divide por 25,4. Opção D, 875 milésimos e 250 milésimos. Ainda na questão 1 da página 20, a questão C, 1C. Converta para a polegada fracionária as medidas 1,5875 milímetro e 875 milésimos da polegada. Bom, quando você quer converter o milímetro, né? Converter medidas em polegadas fracionárias para... Quando você quer converter para a polegada fracionária medidas em milímetros, né? Basta multiplicar pela constante 5,04. Então você vai pegar a medida em milímetro, multiplicar pela constante 5,04 e simplificar com o denominador 128. E quando você quer converter medidas de polegadas milesimais em fração, basta multiplicar por 128 e simplificar com 128. Vamos ver como é que é isso aí. Então está aqui a medida, né? 1,5875. Vamos multiplicar ela pela constante 5,04 com a base 128. Vamos fazer essa multiplicação. Deu 8,001. E o 128 você vai manter. Esse número aqui deu o número decimal. Você é obrigado a arredondar para mais ou para menos. Quando após a vírgula esse número aqui for até 5, você mantém o que está antes da vírgula. Então no caso aqui é 0, né? Então será o próprio 8. E você vai manter a base. Se esse número aqui após a vírgula for a partir de 6, aí você colocaria para mais, ou seja, esse 8 aqui iria para 9. Então se aqui fosse 8,6, então seria 9, e repete a base 128, e o resultado parou aqui em 928. Mas aqui o caso é diferente, ele é menor que, né? Aqui é 0, é menor que 5, então você mantém a casa antes da vírgula, então ou seja, 8. Bom, vimos aqui que nós temos um numerador par, né? Com a nossa base 128. Não podemos trabalhar com numeradores pares, temos que simplificar. Então, me cabe aqui o próprio 8. Lembrem-se sempre das bases das polegadas fracionárias: 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então, quando você tem um numerador e que é o mesmo, que ele é o mesmo número que às vezes quando você tem numerador que é coincidente, né, que é o mesmo de base, então você sempre simplifica por ele mesmo. Então 8 por 8 vai dar o 1, né? 8 por 8, 1. 128 por 8, 16. Então 1,5875 milímetros é igual a 1,16 da polegada. A outra medida é 875 milésimos. Agora, nesta medida em fração, nós vamos pegar ele e multiplicar pela, né, que é essa constante 128. Atenção, milímetro, você vai multiplicar por 5,04. Polegada milesimais por 128. E vai manter aqui o 128. Vamos multiplicar, deu um resultado exato e vai manter a base. 0,875 vezes 128, 112. Mantém a base. Numerador par, temos que fazer o que? Simplificar. Bom, 112 aí vai caber o 16. Tá? Então, 112 por 16 igual a 7. 128 por 16, 8. Então, 875 milésimos correspondem a 7 oitavos da polegada. Opção C, né? 16 e 7 oitavos da polegada. Muito bem, o que é que temos agora? Da página 22, né, faça a conversão de medidas de polegada fracionária em milímetros. Então, observem no exercício anterior, nós já executamos os 6 casos, tá? Só naqueles 3 primeiros exercícios. Mas vamos continuar fazendo mais alguns para poder ficar bastante massificado aí com vocês, né, esse aprendizado. Então, para converter medidas em polegadas
para milímetros, basta multiplicar por 25,4. Então, turma, seja qual for a polegada, fração ou milésimo, quero converter em milímetro, basta multiplicar por 25,4. Aqui no caso, né, eu peguei a opção G, que é 27,64 avos a polegada. São 27 vezes 25,4 e vou manter a base 64. Multiplico 685,8 e mantenho a base 64. Observem que após a vírgula, o número deu acima de 6. Né? Quando for até 5, você mantém antes. Quando for a partir de 6, você arredonda. Então aqui, ó, o 685 vai para... Perdão, pessoal. Última forma. Tá? Olha só, o professor às vezes, né? Ele confunde uma regra com a outra, imagine um aluno. Mas temos que ter calma no raciocínio. Então, não fiquem com pressa como eu fiquei agora. Na realidade, eu estou convertendo polegadas fracionárias em milímetro. Então, 27 vezes 25,4 sobre 64. Multiplicou 685,8 e mantém o 64. Isso aqui não tem aquela regra de arredondamento, porque nós estamos fazendo, né, um cálculo direto, é polegada fracionária em milímetro, tá? Então, aqui é só fazer a divisão. 685,8 dividido por 64, 10 milímetros, 715 milésimos. Só isso. O outro exemplo que eu peguei foi aí, 2 polegadas e 1/8. Bom, nós temos uma fração mista. Quero converter em milímetro. Então vamos pegar este 8, que é a base, e manter. Você vai manter o 8. Em seguida você vai multiplicar essa tua base, né, por 2. 8 vezes 2, 16. E vai somar com o numerador. 8 vezes 2, 16, mais 1 igual a 17. Então, transformei essa fração mista em uma fração imprópria. 8 vezes 2 mais 1, 17. E a base mantém. E agora vamos fazer o que? Como estava aqui, ó, no anterior. 17 vezes 25,4 e vou sempre mantendo a base. Multipliquei, deu 431,8, mantendo a base. Depois faz a divisão. 431,8 dividido por 8, 53,975 milímetros. Beleza? Então, polegadas fracionárias em milímetro, multiplica por 25,4. Você pode dividir, né, a fração, depois multiplicar por 25,4. Você pode dividir, depois multiplicar por 25,4, como queira. Muito bem. Agora 10, da página 22. Faça a conversão de medidas de milímetro em polegada fracionária. Para converter medidas em milímetros para polegada fracionária, basta multiplicar pela constante 5,04 e simplificar com o denominador 128. A opção utilizada aqui por mim foi a opção B, 19 milímetros e 5 centésimos. 19 milímetros e 5 centésimos vezes 5,04, né, que é a constante, sobre 128. Milímetro, constante, base, sempre. Quem é a constante? 5,04. Quem é a base? Sempre 128. Multiplicando, 96,012, mantém a base 128. Agora sim nós vamos fazer a regra de arredondamento. Após a vírgula, esse número aqui até 5, você mantém o que está antes. A partir de 6, para mais. Então aqui no caso, né, é 0, então vou manter quem? 96. E repete o 128. Agora simplifica, porque o numerador é par. Quem coube aqui foi o 32. 96 por 32, 3. 128 por 32, 4. Então, 3 quartos da polegada. 19 milímetros e 5 centésimo é igual a 3 quartos da polegada. O outro exemplo foi a questão opção I, 88 milímetros e 900 milésimos do milímetro. Mesma coisa, milímetro para a polegada fracionária, multiplica por 5,04 com a base 120, mantém a base 128. Multiplicamos aqui e achamos 448,056.
mantenho 128. Aqui eu vou arredondar, ó. Aqui após a vírgula é 0, é menor que 5, né? Quando for até 5 eu mantenho, a partir de 6 para mais. Então, como aqui é 0, vou manter o 448 e vou repetir o 128. Agora aqui faz o que? Simplifica. Vamos simplificar. 48 por 6, aqui coube o 64, vai dar 7. 128 por 64, 2. Observem aqui, que este numerador é maior que o denominador. Não pode. Não pode. Jamais falaremos polegadas de medidas fracionárias, né? Jamais falaremos polegadas fracionárias com o numerador maior que o D. Neste caso fazemos o que? Esse aqui, né? Esse 2 aqui, você vai manter ele, tá? Vai manter o 2. Vai fazer a divisão da fração imprópria, 7 dividido por 2. O resultado que tiver antes da vírgula, você vai colocar na parte inteira da fração que você está convertendo. E quem é o numerador? É a subtração do resultado, né, de 2 vezes 3, tá? E subtrai do numerador da fração imprópria que você está convertendo para mista. Então, 2 vezes 3, 6 para 7, 1, né? Ou seja, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Perfeito? Então, toda vez que você encontrar um resultado impróprio, numerador maior que a base, sempre transforma a imprópria para mista. Mantém a base, faz a divisão da imprópria. O resultado antes da vírgula vai ser o número inteiro, multiplica a base pelo inteiro e subtrai do numerador, né, da fração que você está convertendo. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Então, 88 milímetros e 900 milésimos são igual a 3 polegadas e 1 meio. Beleza? Então, temos aqui mais um. Então, ainda na página 22, questão 11. Faça a conversão de medidas de polegada milesimal em polegada fracionária. Ora, converter polegada milesimal em fração, multiplicar pela constante 128, com o denominador 128. Então, eu escolhi a B, 1563 décimos de milésimo da polegada. Vou multiplicar por 128 com a base 128. Então, percebam aí a diferença do exemplo anterior. Quando é milímetro, é por 5,04 aqui, Como é polegada milesimal, aqui será o 128 e a base 128. Multiplicamos 20,0064. Mantenho 128. A mesma coisa aqui, você vai usar a regra de arredondamento. Até 5 você vai manter o que está antes. Como aqui é 0, então vai caber o 20. Mantém o 128. Agora simplifica. Sempre. No caso aqui vai caber o 4. 20 por 4, 5. 128 por 4, 32. Ou seja, 1563 décimos de milésimo da polegada corresponde a 5,32 da polegada. Sempre façam a leitura das casas decimais após o ponto, como um número normal, e faça a pronúncia, né, das casas decimais que ele tem. Então, aqui 4 casas são 1563 décimos de milésimo da polegada. O outro exemplo que nós pegamos foi uma polegada, 5.625 décimos de milésimo. A dica que eu dou é você pegar o número após o ponto, utilizando o ponto, tá? É claro, você tem que acrescentar o ponto e multiplicar por 128. Ou seja, nós vamos apenas converter a medida após o ponto. Então eu tenho ponto 5.625, ou seja, 5.625 décimos de milésimo vezes 128 sobre 128. Ao fazer a multiplicação, eu tenho 72. Mantenho 128. Agora simplifica. Aqui me coube o 8, 72 por 8, 9. 128 por 8, 16. Logo,
9,16 correspondem a essa medida após o ponto, né? Então, se 9,16 corresponde a ponto 5.025. E você vai fazer o que com esse número? Apenas acrescentar na parte inteira do resultado, ou seja, 1 polegada 5.625 décimos de milésimo corresponde a 1 polegada e 9,16 avos da polegada. Qualquer número que tivesse aqui antes desse ponto seria mantido aqui antes dessa parte fracionada, que foi do cálculo que nós fizemos aqui, beleza? Exercício 12 da página 23. Então, faça a conversão de medidas de polegadas fracionárias em polegada milesimal. Então, para você converter medidas de polegada fracionária para polegada fracionária, basta dividir a fração. Eu peguei o exemplo B, 17,32. Então, são 17 dividido por 32, 5.312 décimos de milésimo. Então, qualquer polegada fracionária para milesimal, basta dividir a fração. Aí eu peguei outro exemplo, que é uma medida mista, tá? 1 polegada e 1/8. Vamos apenas fazer a divisão da parte fracionada, tá? É outra dica. Isso, isola a inteira. Vamos converter apenas a parte fracionada, ou seja, 1/8, que é 1 dividido por 8, que vai dar 125, 0,125. Bom, o que é que nós temos aqui? Esse 1/8 nada mais é de que ponto 125, concorda? Nós achamos aqui, eu apenas tirei o zero daqui, ó, ponto 125. E essa parte inteira você vai manter, ou seja, 1. Então, resultado final, 1 polegada e 125 milésimos. Perfeito? Ou seja, este 1 aqui, ó, substitui o 0. Bom, deixa eu voltar aqui de novo. Então, aqui, ó, eu vou manter o 1, né? Vou eliminar este 0 e vou substituir ele pelo 1. Qualquer fração que tivesse aqui, é só fazer a divisão, vai dar menor que 1. E o que vai ficar substituir o 0 será o que tiver aqui, ó, e como inteiro. Pode ser qualquer um que estiver aqui, beleza? Muito bem. O que é que temos agora? Da página 23 ainda, né? Fazer a conversão de medidas de polegada milesimal em milímetro. Ora, qualquer polegada milesimal para milímetro, basta multiplicar por 25,4. Peguei o exemplo B, 3.906 décimos de milésimo. 3.906 vezes 25,4, 9 milímetros, 804 milésimos. O outro exemplo, peguei uma medida bem maior, né? 2 polegadas, 7.344 décimos de milésimo. Só pegar ele e fazer a multiplicação por 25,4, 64 milímetros, 453 milésimos do milímetro. Então, essa é bem mais simples, só fazer a multiplicação. Bom, ainda na página 23, esses 14. Converter medidas em milímetro para polegada milesimal. Converter milímetro em polegada milesimal, basta agora dividir, que é o contrário da anterior. Então, eu tenho aqui 1,588 milímetros, ou seja, 1 milímetro, 588 milímetros, milésimo de milímetro. Vou dividir por 25,4. Aí vai dar 0,0625. O correto é você dizer 625 décimos de milésimo da polegada. Por que décimo? Porque nós temos 4 casas após o ponto. O outro exemplo, que lá a apostila está tudo lá, né? São 57 milímetros e 15 centésimos de milímetro, ou seja, 2 casas aqui, certo? Basta pegar a medida, dividir por 25,4, 2 polegadas e 250 milésimos. Lembrando que vai dar na calculadora 2,25. Obrigatoriamente você acrescenta o zero para a leitura final ser em milésimo. 2 polegadas e 250 milésimos da polegada. Então, pessoal, fizemos cada exemplo aí obedecendo caso a caso das conversões.
Peguei um exercício aí da página 8, ou da página 21, exercício 8. Botei essa setinha aqui, inclusive, para informar para vocês que esse exercício será cobrado principalmente numa avaliação que a gente vai fazer mais na frente. Então nós temos três seções aqui dessa peça aqui, desse eixo, seção A, B e C. A seção A vale 25,4 mm, a seção B vale 750 milésimos da polegada e a seção C vale 7/8 da polegada. Então, qual é o comprimento total da peça em fração da polegada? Então, eu quero esse resultado aqui em fração. Primeira coisa que eu observo é que eu tenho três unidades diferentes. Eu tenho dois sistemas iguais, né? Milésimo e fração, que são do sistema inglês, e tenho um sistema métrico. O sistema métrico não está totalmente, não corresponde ao sistema inglês, e o milésimo, apesar de ser do sistema inglês, ele está em milésimo. Então, como eu quero em fração, o que é que tem que fazer? Tornar o que não é fração em fração, ou seja, tornar igual às grandezas. Então, como a soma total é em polegada fracionária, temos que converter as medidas que não estão em fração. Então, a seção A é 25,4 mm. Bom, turma, neste caso, este milímetro, essa medida, nós não vamos converter, fazer cálculo. Nós já sabemos que 25,4 é igual a uma polegada, correto? Agora eu tenho 750 milésimos. Ora, que eu sei que são 3/4, mas como? É 750 vezes 128 sobre 128. Multipliquei 96, mantive 128. Simplifiquei ele aqui por 32, que vai dar 3. 128 por 32, 4. E o 7/8 ele já é em fração. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos a seção A, que é 1 polegada, que é o mesmo que 1 sobre 1. Nós temos a seção B, que é 3/4, e a seção C, que são 7/8. Eu tenho aí soma de fração com denominadores diferentes. Soma de fração de denominadores diferentes, quando se trata principalmente de polegadas fracionárias, basta você, né, manter o maior número, ou seja, você tira o MMC e o MMC será sempre a maior base, no caso aqui 8. Se fosse o 16, seria 16. Se fosse 32, seria 32, ou seja, será sempre o maior. Então aqui o 8. Então o processo é pegar este número que você, né, esse resultado de MMC, que será sempre o maior, você vem dividido e depois, ó, sobe multiplicando. Então 8 dividido por 1, 8. Aí você vai multiplicar esse 8 por 1 aqui, ó. 8 vezes 1 igual a 8. Aí faz o mesmo processo com a segunda. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 7 é 7. Bom, vamos manter o 8, tá? Sempre mantém a base. E vamos somar os expoentes. 8 mais 6 mais 7, 21. Então eu tenho 21/8 da polegada. Observe que o numerador é maior que o denominador. Então não serve para, né, como resultado final. Numerador, você não tem resultado de polegadas fracionárias com o numerador maior que o denominador. Então eu faço o que? Mantenho, ó, o 8. Sempre você vai manter. Agora a gente vai fazer o que? Pegar esse cara aqui, ó, e dividir. 21 dividido por 8 igual a 2,625. Quem está antes da vírgula vai ser o inteiro. Aí vamos multiplicar 8 vezes 2 e subtrair quanto falta do 21. Tá? 8 vezes 2, 16. Para 21, 5. Ou seja, 8 vezes 2, 16 mais 5, 21. Então, resultado final, 2 polegadas e 5/8. Perfeito? Bom, continuando.
Então nós fizemos aqui uma soma de fração, né, somando as seções A, B e C, onde A era milímetro, convertemos para a fração, a B era milésimo, convertemos para a fração, e a C já era fração, nós mantivemos. Fizemos a soma de fração, tiramos o MMC, porque são somas de frações com denominadores diferentes. Somas de polegadas fracionárias, o MMC será sempre o maior. Você vem para a esquerda dividindo, sobe multiplicando. 8 vezes 1, 8 dividido por 1, 8, 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 4, 2, 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 8, 1, 1 vezes 7, 7. Mantém o 8, somos expoentes, 21 oitavos. 21 não pode ser, aliás, 21 já é ímpar, aqui está encerrada a parte fracionada, porém o numerador é maior que o denominador e não pode ser como resultado final. Então esse número impróprio deve ser convertido para misto. Toda fração mista tem um número inteiro e uma parte fracionada. Então este 8 aqui, ó, você vai manter, faz a divisão de 21 dividido por 8, o que tiver antes da vírgula vai ser o inteiro, multiplica a sua base por esse número inteiro e subtrai do que vai faltar para completar o 21, será o numerador. 8 vezes 2, 16, para 21, 5. Joinha? Bom, agora digamos que eu queira que esta soma fosse em polegada milesimal. Eu vou fazer a mesma coisa, tornar igual às grandezas. Só que eu vou, quem é A? É 25,4. Está em milésimo? Não, então vou tornar ela milesimal. Eu sei que 25,4 é 1 polegada e que milésimo é 1000. 750 milésimo já está em milésimo. E 7 oitavos. Nada mais é de que numerador dividido pelo denominador, ou seja, 7 dividido por 8, 875 milésimo. Então nós temos 1000 mais 750 mais 875. Total, 2 polegadas, 625 milésimo. Agora digamos que eu quero esta soma em milímetro, né? Tá, agora digamos que a soma total seja em milímetros. Mesma coisa, tornar igual às grandezas. Ora, a A já está em milímetro, mantém. 750 milésimo, nada mais é de que 19,05. Como? É ele multiplicado por 25,4. E 7 oitavos, nada mais é de que 7 vezes 25,4 sobre 8. 100 multiplica, mantém um 8, divide 22 milímetros, 225 milésimos. Aí é só fazer a soma, 25,4, 19,05, 22, 225. Total, 66 milímetros, 675 milésimos do milímetro. Então, turma, independente do que for solicitado, por exemplo, na avaliação, para somar o total da peça, se você, aqui, ó, não lembrar, tá bom? Se você não lembrar aqui de como fazer, se eu pedir infração, e você não lembrar como fazer isso, você pode fazer para milésimo, tá? Ou para milímetro, e pegar esse resultado e converter para o que está pedindo, beleza? Mas se pedir só para milímetro, é só isso aí e pronto. Se pedir só para milésimo, é só para o milésimo e pronto. Se pedir para fração, somar as frações, tirar o MMC. Se der um numerador maior que a base, converter para mista. Não está lembrando disso? Transforma em milésimo em milímetro e o resultado você transforma depois para o que está pedindo, né? Bom, então ficou assim, né? Podemos então representar entre as escalas de sistemas diferentes, mas com um espaço linear igual, ou seja, de 0 a 12,5 oitavos é o mesmo que 0, né, que está em polegada fracionária, é o mesmo que 0 a 2,625 milésimo, que está em polegada milesimal, que sabemos que é do sistema inglês, e que de 0 a 66,675 milésimo é do milímetro, que é do sistema métrico, e que esses valores entre si, né, têm o mesmo espaço lineares, porém em sistemas diferentes. Ok, pessoal? Então, todos os exercícios propostos na apostila com relação a esse tipo de conversão, usando os 6 casos de conversões, eu dou aqui por encerrado através dessa nova revisão, né, que
que eu estou enviando para vocês na plataforma. Façam esses exercícios, porque quando estivermos no presencial, a gente vai dar lá um check-in nessa apostila, tá legal? E é óbvio que esta aula, né, repetindo, ela foi nada mais nada menos que uma revisão da aula anterior, que eu fiz a revisão, né, através de uma live, mas a live tivemos alguns problemas técnicos e eu resolvi gravar esta aula. Até alguns alunos me pediram, inclusive no particular, e eu já estava pensando realmente em fazer isso. E estou enviando então essa videoaula para vocês na parte de conversões de medidas, fazendo mais uma vez uma revisão. Então vejam e revejam e façam os exercícios, tá legal? Sendo assim, pessoal, fico muito grato a vocês. Estarei colocando agora em seguida mais 2 videoaulas para dar sequência aos nossos estudos da apostila. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Bons estudos.